bem? Boa noite. Boa noite. Nós vamos começar a oficina do plano de gerenciamento de resíduos sólidos daqui da região aqui de Ipaba, né? Ipaba do Paraíso e adjacências, né? Porto, Paraíso, essa região aqui que a gente está falando. Antes de ir para frente, quem aqui que é morador daqui? Antes de ir para frente, só lembrar, né, que a gente já teve aqui antes, fazendo a oficina da etapa anterior do plano, né? Eu acho que até foi nessa mesma sala aqui. Nós tivemos aqui no dia 2 de dezembro de 2021 e nessa oficina a gente mostrou o que a gente tinha feito até aquele momento, que era um diagnóstico, né, do município, da questão relacionada a resíduos sólidos. Então a gente fez toda uma apresentação mostrando o que a gente conseguiu identificar no município, né, fazer um retrato do município todo em relação à questão do lixo, né? Nessa oficina, nós passamos também o resultado de uma pesquisa de opinião que foi feita naquela época, em vários locais, né, do município, com várias perguntas. Esse aqui é um exemplo só. Como já foi apresentado lá no diagnóstico, não vou entrar em detalhe em todas as perguntas como foi feito naquela época. Então, com esse diagnóstico, com essa pesquisa de opinião, com a reunião das oficinas, né, que foram feitas nas 7, 8 regiões, né, mais o trabalho que nós temos de campo, a gente conseguiu conhecer, né, a situação do lixo no município. E aí a gente conseguiu dar continuidade. O objetivo nosso aqui hoje não é esse aqui ainda, eu preciso desse aqui para vocês entenderem como nós vamos chegar, né, no trabalho com a comunidade. Mas a partir do diagnóstico é como se quando a gente vai no médico. A gente vai no médico, você está com problema de saúde, o médico faz uma consulta e faz um diagnóstico, né? Ó, você tem dor de cabeça, dor de ouvido, ele te dá um diagnóstico. Depois ele faz o prognóstico, né? Ele fala assim, ó, para você melhorar, você vai ter que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então foi o que nós fizemos, né? Com o prognóstico, né? Que é uma etapa aí indispensável para o município conseguir planejar e definir o rumo do plano nos próximos 20 anos. Esse é um plano que a legislação federal exige que ele seja feito pensando em 20 anos. Hein? E dentro desse documento, a gente apresentou várias ações que o município tem que fazer para conseguir aquelas melhoras. Né? Por exemplo, nós tivemos aqui, e a comunidade aqui observou, a comunidade não só reclama, né? Observou várias questões relacionadas ao resíduo sólido. Então nós apontamos isso lá no documento e falamos, ó, para melhorar tem que fazer isso. Né? Um exemplo aqui, né, nós colocamos assim, ó, otimizar e ampliar o serviço de coleta convencional. E aí, qual que era a proposta? Alguns lugares que tinha coleta uma vez por semana, a gente falou que pelo menos 2 vezes por semana tem que ser feita a coleta convencional. E, de preferência, 3 vezes por semana. Então isso a gente conseguiu colocar, né, e com um prazo. Então a gente colocou, nesse caso aqui, de melhoria da coleta, a gente falou que isso tinha que ser feito assim, de imediato, até 3 anos após a aprovação do plano. Vai ter meta aí que nós colocamos assim, ó, com 20 anos, por exemplo, pensar no outro aterro sanitário. Já tem um aterro sanitário que o município é atendido, e vai ser atendido até 2030, né? 30 e pouco. Mas e depois? Então essa meta pode ficar lá para trás, não tem que pensar nisso agora, né? Nos próximos 3 anos. E isso aqui foi uma demanda que saiu da comunidade, né? Melhorar a frequência da coleta. Aqui é interessante que hoje no município já tem uma licitação que a prefeitura já está fazendo para contratação de empresa para coleta, né, para melhorar essa frequência de coleta.
Então esses desenhos aqui, essas fotos com as ruas coloridas aqui, são várias regiões, né, que nessa licitação da prefeitura estão sendo atendidas, já em função daquilo que foi colocado lá pela população. Uma outra ação que nós colocamos no plano, para ser feita também de imediato, né, até 3 anos após a aprovação do plano, é relacionada a uma reclamação que a população fazia. Às vezes ligava para a prefeitura e falava: o caminhão não passou aqui hoje. Aí a prefeitura ia atrás dessa informação, procurava com o setor, com o outro, com a empresa, e às vezes o caminhão não tinha passado mesmo, né? Às vezes o caminhão tinha passado. Então a população colocou como demanda assim, ter uma informação mais definida, né, da rota do caminhão. Então a gente está propondo um sistema, né, que a população vai ter condição de acompanhar isso, a rota do caminhão, de forma mais fácil, né? E aí, então reclamar, hoje é terça, né? Domingo o caminhão passou aqui. Você vai lá no sistema, olha onde o caminhão passou. Não, passou na rua tal, passou. E aí resolve essa demanda aí da população. Uma outra proposta que a gente fez, aí já é uma exigência da legislação, aqui como exemplo, né? Programas de educação ambiental. Nós dividimos aqui em 4 públicos, né? Aqui no caso, nós estamos numa escola, né? Um público específico para a população escolar e um público dos moradores, né? Das diversas regiões. E a gente colocou esses programas distribuídos ao longo do ano aqui, para quê? Para que não chega a situação de vir ter um programa de educação ambiental aqui em fevereiro, depois volta em maio, depois volta em setembro e fica e perde a continuidade. Então a gente fez uma proposta, né, de projetos aqui ao longo do ano inteiro, né? Bom, e aí a próxima etapa é a gente mostrar para a prefeitura o seguinte: quanto que isso vai custar, né? Porque tudo custa recurso, né? Recurso financeiro. Então a gente fez um levantamento de custo, levando em consideração essas metas aí que a gente colocou de imediato, né? Imediato, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, para a prefeitura, né, ter certeza de onde que ela vai, do quanto que ela vai precisar, né, para executar esses programas. E aí nós fizemos 5 objetivos, esses objetivos ligados a programas que estão distribuídos lá dentro do plano. Por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos continuar aqui na educação ambiental. Objetivo 3. Então a gente vem aqui, objetivo 3, executar programa de educação ambiental. O nome do programa é Programa de Conscientização Ambiental e Capacitação. Então isso vai ficar fácil, né, de distribuir os valores, da prefeitura poder controlar, né, saber qual programa que está avançando, qual que não está. Isso aqui é só a outra figura que passou para cá. E aí, nós apresentamos então o custo, né, dessas ações. No caso daquela ação que a prefeitura já está fazendo, por exemplo, a prefeitura já está fazendo aí a partir da licitação, que era melhorar o serviço de coleta. Então, o que a gente fez? A gente propôs aumentar, por exemplo, a cesta, aquela. Nossa, fica na frente da escola lá. Onde coloca o lixo? Os pontos de entrega voluntária. A lixeira. Lixeira, mano, sumiu dessa vez. É porque eu vi que eu bati o olho aqui em pé, ficou firmado aqui em pé, e não veio lixeira. Então, por exemplo, aumentar o número de lixeira, né, na zona rural, contratar, adquirir 2 veículos, né? E aí você vai comprar o veículo, o caminhão, você precisa contratar coletor, precisa contratar motorista, e aí a gente fez então um custo, né, e chegou no valor final aí, nos 20 anos, que isso custar aí R$8 milhões.
e definir um prazo, né, para a prefeitura. Isso é urgente resolver isso. E aí, dentro desse mesmo momento lá, a gente lançou para a prefeitura onde pode ter recurso disponível para isso. Porque assim, não dá para esperar que a prefeitura vai fazer isso tudo com recurso próprio. Né? Não tem recurso próprio para fazer isso tudo, né? Então tem que ir atrás de onde tem recurso. Por exemplo, a Fundação Renova, né? É uma fonte de recurso, né? Nova que está aí. Os bancos de desenvolvimento, a Caixa, o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde, o Banco de Minas Gerais. Então são bancos de desenvolvimento de Minas Gerais. Né? Então são várias fontes que a prefeitura pode ir atrás para conseguir essa receita. Aqui, lá no site da prefeitura, né, se tiver interesse, essas licitações que eu falei, elas estão disponíveis lá no site da prefeitura. Tanto essa de contratação de empresa responsável por coleta, quanto essa que já foi até executada, né? Apesar do site desse de andamento, já foi até executada, já foi contratada equipes aí de capina, de roçada. Né? E esses dois documentos que eu falei, e os outros também, eles estão disponíveis lá no site da prefeitura. Né? Se entrar lá, você vai achar os documentos do plano. Bom, aí nós chegamos então no produto que a gente está hoje, que a gente chama de produtos de emergência e de contingência. Qual que é o objetivo nosso aqui hoje? É conversar com a população, ou com os representantes da população que mora aqui, que situações de emergência que a população aqui entende que pode acontecer, que vai impedir o sistema de limpeza urbana de funcionar. Por exemplo, situação de emergência é algum acidente. Né? Que situação de contingência aqui, por exemplo, falta de manutenção, falta de planejamento, para a gente poder, primeiro, fazer um programa de monitoramento da prefeitura, definir quem é responsável por cada uma das ações, né? E estabelecer um plano. Né? Por exemplo, uma situação de emergência que pode acontecer. Uma ocorrência, né? O serviço de varrição, de capina, de coleta pode paralisar. Aí por que ele pode paralisar? Sei lá, pode paralisar por greve de funcionário. Então, o que fazer numa situação dessa? Um outro momento é relacionado aí uma outra discussão é relacionada, por exemplo, à ocorrência de desastre natural. Aqui, por exemplo, tem área de inundação, né? Aqui perto. Então, assim, o caminhão passa nessa área de inundação, né? Nós vamos descobrir isso a partir do mapeamento que a gente está fazendo agora, né? De lá de Santana para cá, pelo menos da BR até chegar aqui, existe alguma área, né, que a população tem conhecimento de que pode acontecer deslizamento de terra? Então, assim, são essas discussões, né, que a gente quer coletar a informação de vocês que moram aqui. Né? Que situação de emergência, por exemplo, que situação que vocês entendem que pode acontecer aqui, que pode impedir, né, que o caminhão venha fazer coleta, que a prefeitura, né, os funcionários venham aqui para fazer varrição, por exemplo, né, se for o caso, né? Então, que tipo de situação que é essa? Ela dá um exemplo bem fora aqui dessas pessoas. Se a linha do trem, né, se ela cortasse a cidade, cortasse aqui o Paraíso, no meio, e aí tivesse um acidente com o trem, aí o caminhão não ia conseguir chegar do outro lado da linha, né? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar para a prefeitura poder planejar as ações aí para o plano funcionar, né? Com a menor chance, né, de paralisação do sistema, né, do serviço de limpeza urbana. Então esse que é o objetivo
conversa com vocês aqui, ouvir sobre a regularidade, ouvir sobre as condições, né, de coleta, mas principalmente ouvir se a população tem alguma demanda relacionada a essa situação que pode acontecer de acidente, de emergência, que vai impedir o caminhão de fazer coleta aqui, por exemplo. Esse é o objetivo da nossa reunião. Né? Aqui, por exemplo, se a gente identificar uma área, e aí o município já tem aqui, ó, mapeado, o município já tem mapeado as principais áreas, né, que ocorrem deslizamento de terra. Mas ainda assim, né, além do município ter isso mapeado, a gente quer ouvir da população, se a população conhece outras, ou tem outras áreas aí para indicar, né, com possibilidade de deslizamento de terra. Por quê? Porque se isso acontecer, né, escorregamento e deslizamento de terra, pode, por exemplo, bloquear, né, a estrada, né, pode comprometer a coleta. Então é esse tipo de discussão aqui, né, de informação que a gente quer ouvir de vocês. E aí estamos abertos. A palavra está com vocês. Quando você fala da área do ferro, ela não divide o bairro, mas uma rua fica depois da linha do ferro. Então o caminhão teria que atravessar. Né, Ele passa lá? Ele passa lá? Normalmente, no coleta? Passa. É a rua Maria Antônia. Ela ficou do outro lado. Entendi. Então, ó, identificar a rota alternativa para Rua Maria Antônia. Vou colocar aqui, Estrada de Ferro. Isso aqui é só um tópico para eu lembrar na hora que eu estiver escrevendo lá, que é um problema que a comunidade identificou. Né? Se tiver um problema na linha que vai impedir o caminhão, né, de passar lá, né? Como que vai resolver? Né? Bem lembrado. Acho que para isso daí impossibilita o caminhão, né? Mas, por exemplo, já tem a passagem levada lá, que é a passarela, aí seria a coleta manual, né? Mas é só Impossibilita. essa coleta, quando você fala da coleta, fala só A coleta é normal. Mas aqui é uma alternativa. Né? manual. Seria uma possibilidade. Essa possibilidade a gente vai acabar discutindo, né? Mas é você lembrar que aqui já tem essa já existente, né? Que já tem essa possibilidade aí do pessoal da coleta ir até lá, né? Eu acho que por se tratar também de um bairro que é cercado por plantação de eucalipto e mata nativa, acho que o grande problema hoje de acesso seria de chuva e vento, né? Que acaba que a queda de galhos, de árvores, causa esse tipo de bloqueio, e é bem comum aqui. A estrada, aquela estrada que a gente fala, aqui a gente fala estrada do aeroporto. Aquela estrada de acesso ao aeroporto, ela tem bastante probabilidade de ser, né, porque tem barranco, muita árvore na margem dela, deslizamento. Deslizamento de terra, é propício a deslizamento. Está bem estreito, próximo à lagoa, não é próximo ali naquela curva da lagoa, é uma região que está bem perigosa e propício a deslizamento. Então é uma área também a ser pensada, né, uma manutenção ali. Sim. Isso é interessante. A frequência também ali de podar essas árvores, mesmo as nativas ali, né, próximas à lagoa, seria uma alternativa também para evitar esse tipo de bloqueio. Tem problema de queda, né? Sim, bastante. Agora, ali é uma floresta. Na verdade, a gente tem dois trechos, né? Isso, onde eu tô falando essa A gente parte tem um do trecho que é problema. mata nativa e tem um que é a plantação de eucalipto. Essa parte que o risco de deslizamento é maior,
É uma alternativa, então, assim, tá bem na margem mesmo, à beira da estrada. Entendi. E é mais antigo. Tem para 381, não tem Essa questão também. Oi? Depende do dia da rota, mas a maior frequência é ele vir do Águas Claras para cá. 381. E incêndio já teve nessas matas? Sim. Não é frequente, mas já teve. E aí quando teve incêndio aconteceu, A própria Senibra, né? você não vai lá e atua, né? Mesmo quando é na mata nativa? Na Porque mata ela- nativa eu não me recordo. Ela vai não deixar o fogo passar para ela, né? É mais do região. Entendi. Mas vocês lembram de evento de incêndio? Tem Na bastante. região de plantação de eucalipto, sim. Agora na região Mas de chega a plantação de atrapalhar o eucalipto, pessoal, tanto vocês de se locomover quanto o caminhão de lixo que vem aqui. que eu me recordo. Tá, Não houve assim, na verdade. Não, né? Assim. tá. Isso seria também uma situação, mas como não é uma situação que a população, né, identifica como necessária uma ação, até porque na mata da Senibra ela própria atua, né? Entendi. Assim, essa questão das vias, né, foi interessante que sábado a gente estava lá na Boa Vista, aprendi, né, e no Achado, o pessoal colocou a mesma situação das vias, né, necessidade das vias lá das vicinais, né, não a BR, mas pelo menos as estradas para chegar nos pontos que não sejam do lado da BR. Né? Essa mesma via de acesso da lagoa, a gente tem um problema assim, bem frequente lá de erosão de um morro lá de acesso. Então é bem frequente, assim. Nessa mesma aqui? Isso, nessa mesma via aí, sentido ao aeroporto. A gente tem um problema lá muito frequente de erosão, que por vezes impossibilita o trânsito. Uhum. Toda época de Na verdade, qualquer chuva, até fora de época. é na seca. Não foi resolvido. Entendi. Essa estrada no aeroporto é essa que você falou lá da Lagoa, né? É o que a gente chama de via de acesso principal, né? Tá. É que liga ao aeroporto. Bom, então a gente, rota alternativa especificamente para a Rua Maria Antônia, né? Para a Rua Maria Antônia, lembrando que já tem a passarela, né? Pensar numa situação que envolve tanto o caminhão quanto os coletores passarem pela passarela, não a população passar pela passarela, mas o contrário, né? A questão do bloqueio das vias, por árvore, deslizamento, né? Quebra, poda, né? Coloquei aqui marca nativa. E da estrada no sentido do aeroporto, problemas de erosão, né? Que pode chegar a inviabilizar o trânsito. Né? Tem algum outro ponto que vocês imaginam aí de, assim, que seja um ponto de atenção, né, para essa situação? A gente tem ao final dessa João Alves Nogueira um trecho que não é pavimentado e lá também não tem nenhum tipo de calçamento. É um trecho de, acho que não dá 200 metros, nada, sem qualquer tipo de pavimentação. E aí lá é complicado de se chegar em épocas de chuva, até épocas de seca mesmo, porque fica bem desgastado lá. Então é o final da João Alves Nogueira lá. É um trecho que não conta com. É rua? Isso. É um trecho bem pequeno, mas por não haver pavimentação lá, impossibilita o trânsito em algumas épocas. Umas 12 casas lá não tem. E o caminhão passa lá. E vai até o final. Vai
Mais alguma coisa, gente? Se tivesse sentido. Queria lembrar, né, assim, professora, especificamente, a gente vai fazer a divulgação aqui, além das casas também. A gente vai ter ainda a etapa, né, de audiência pública, né, assim que terminar o plano, isso vai acontecer esse semestre ainda, né? E aí seria interessante, né, que os representantes aqui da comunidade participassem lá. Né? A gente vai, por lei, né, o plano precisa ficar disponível aí pelo menos 30 dias, então vocês vão ter acesso a eles na internet, lá na página, para poder ler e fazer alguma sugestão, alguma alteração, né, antes de ir para a audiência pública. E aí seria interessante convidar, né, as pessoas aqui, que talvez não puderam estar aqui hoje, né, por qualquer motivo, mas que ainda tem mais um outro momento, né, que a população pode participar, que é nessa audiência pública. Tá? Eu estou aqui à disposição para ouvir as sugestões de vocês aqui que estão com a bola, vocês precisam dizer, assim, essas situações. Já saíram algumas aqui interessantes. Se tiver outras, para a gente anotar. É um exercício, por isso que eu estou lembrando dessa situação, que o plano vai estar disponível lá, porque é um exercício, ele é difícil de imaginar isso. Né? Hoje nós estamos começando esse exercício. Vocês podem pensar e aí, no momento que o plano estiver disponível lá, vocês podem dizer, olha, faltou essa situação, conseguimos lembrar essa situação, né? E manifestar que a gente ainda não consegue colocar. Né? E é difícil também a gente pensar assim, todo o acesso, né? Eu geralmente eu lembro mais daquilo que eu estou passando ali todos os dias. Então, eu estou usando um exemplo pessoal. Quando você tem uma participação pequena aqui, é difícil a gente ficar. Essa rua aqui atrás não tem caminhozinho. Eu acho que é bem estreita, mas não tem Lá desse eu acho que o tipo. caminhão faz marcha ré, no caso tudo dá para virar, mas mais fácil. Eu estou usando um exemplo sobre esse exercício de pensar, né? Situações aí extremas, que o pessoal do departamento de ambiente que eu acompanho está ouvindo todo dia. Lá em 2015 eu trabalhava em Valadares fazendo um plano de saneamento. E a gente estava nessa mesma etapa de pensar qualquer coisa que pudesse acontecer que ia impedir de ter o sistema de saneamento todo parar de funcionar. Nós ficamos lá 60 dias, 90 dias, sei lá, discutindo isso, aí entregamos. 15 dias depois teve um rompimento da barragem. Assim, é óbvio que isso não estava no documento. Ninguém nunca imaginava, eu nem sabia que existia barragem. Então, assim, é um exercício que exige muito, por mais que a gente dedique, aí acaba ficando uma coisa de fora. Né? É por isso que eu estou lembrando que quando o plano estiver disponível lá na página da internet, vocês, eu lembrei de uma coisa, vai lá e faça a sugestão, né, do que pode acontecer aí de bloqueio, né, de acidente, que impeça o sistema de limpeza urbana de funcionar corretamente aqui. Beleza? Agradeço então a vocês. Acho que a senhora chegou aqui, eu não sei. Ô, ela, você